Fala, amigo, que Deus continue abençoando a sua vida. Que bom que você está aqui conosco no nosso canal. Olha, Deus vai falar muito ao seu coração. Só peço a você, deixa o seu like, ativa o sininho aí, você vai se inscrever e vai ativar o sininho. Por que ativar o sininho? Sempre que chegar mensagens novas por aqui, você sempre será notificado. Também envie essa mensagem, esse vídeo, compartilhe agora para no mínimo mais 7 pessoas, coloca no grupo do WhatsApp, grupo da família, até o grupo da igreja mesmo, porque Deus vai falar muito ao seu coração. Olha, que o Espírito de Deus possa falar contigo agora, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Um abraço. Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo 6. Vamos para a palavra de Deus. Você que está em casa, olha, que Deus abençoe a sua vida, que a luz de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui na Rua Carlos Gomes, número 980, 100 metros do quartel dos aflitos. 7 da manhã, 9 da manhã, 11h45, às 2 da tarde, às 5, às 18 e às 19 horas, com o congresso da dupla honra em nome de Jesus. Você que nos acompanha pela internet, você pode também deixar o seu like, se inscrever no canal, e sempre que chegar as mensagens poderosas para mudar a sua vida, você vai receber. Vamos lá. Daniel capítulo 6, versículo de número... Daniel capítulo 6, versículo 3, diz assim, ó: Então mesmo Daniel se distinguiu ou se destacou destes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Olha isso. O espírito de Daniel era um espírito excelente. É sobre isso que eu quero falar hoje. Daniel, ele se destacou muito no meio daqueles presidentes e príncipes. Ele era um tipo de político, vamos dizer assim, porque ele estava envolvido com um palácio. E a Bíblia diz que ele era um dos 3 presidentes, existiam os príncipes, e dentre todos esses, ele se destacou mais. Mas ele foi diferente de todos. Ele cresceu. Por quê, pastor? Porque o espírito de Daniel era um espírito excelente. Pastor, como que eu alcanço o espírito excelente? Você já viu o que era que Daniel fazia todo dia, 3 vezes ao dia? Ele orava. Ele buscava a Deus, e por isso ele se destacou muito. Quem sabe eu estou falando com pessoas agora que querem ter sucesso em sua vida financeira, mas ela precisa entender que para ela ter um espírito excelente, ela precisa buscar a Deus, ela precisa se aliar a Deus. Se ela não se aliar a Deus, ela não terá um espírito excelente. Às vezes, as pessoas elas misturam muito em sua vida coisas que não vêm do Espírito de Deus. Como, por exemplo, o medo. O medo não vem de Deus. E às vezes ela está se atrapalhando porque ela está colocando em sua vida o medo. Quer dizer, coisas que não são de Deus, ela está trazendo para dentro de si. E ela nunca terá um espírito excelente. Ela nunca será feliz. É aquela pessoa que ela ouve muito as pessoas que estão à sua volta. Ela ouve muito conselho de pessoas que não têm nada para oferecer. Ela não vai ter sucesso. Ela não vai crescer, ela não vai ser feliz, ela vai se tornar uma pessoa duvidosa. Ela vai perder a fé dela. Porque o que é fé? Fé é certeza. A certeza das coisas que se esperam e a prova que não se vê. Quer dizer, isso é fé.
E com isso as pessoas elas vão olhando para algumas situações e têm perdido a sua fé. Então, em Daniel existia um espírito excelente. Ele tinha um espírito tão excelente que o povo começou a ter inveja dele. Os amigos dele começaram a ter inveja dele. Porque ele se destacava em tudo. Tudo que ele fazia dava certo. Porque ele tinha esse espírito. Vai lá para Números 14. Números capítulo 14. Assim também foi com Caleb. Números capítulo 14. Números 14. Com Caleb foi assim. Lembra no 13 que ele foi espiar a terra junto com outros espias, e o pessoal dá um relatório negativo, mas ele tinha um espírito diferente, porque diz o versículo 24: o meu servo Caleb, no entanto, nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a tua semente possuirá a terra. Quer dizer, em Caleb houve um espírito diferente. Houve outro espírito. Não foi o mesmo espírito daqueles espias que não estavam acreditando que conseguiria vencer ali, conquistar aquela terra chamada Terra Prometida. Em Caleb não. Caleb confiou tanto em Deus que ele acreditava na força que estava dentro dele. Quem tem um espírito excelente acredita na força que existe dentro de você. Ainda que você diga: pastor, eu não tenho força, mas pastor, eu sei que o Espírito Santo me dá força para vencer todos os problemas. Quando Deus escolheu Gideão, você lembra? Deus fala com Gideão, e Gideão diz: não dá porque eu sou pequeno, não dá porque eu sou mais pobre, não dá porque eu já estou desacreditado. Você lembra que ele diz? Ele diz que já está desacreditado, que ele fala: o que é feito, todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram. Quer dizer, eu já estou desacreditado até do que eles contaram. Deus nos abandonou, Deus nos entregou nas mãos dos inimigos, eu já estou nas mãos dos inimigos. Você olha para esse personagem e vê um homem fraco. Mas, pastor, coloca Juízes, capítulo 6, versículo 34. Você não precisa abrir não, mas ele abre. Juízes 6,34, ele vai colocar aqui na tela. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abizeritas, quer dizer, os inimigos, se juntaram após ele. Olha isso. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor revestiu, se apossuou de Gideão. Mas Gideão era um homem fraco. A força que você vê aqui era de fraqueza, a princípio, mas quando ele aceitou o que Deus tinha para ele, Deus deu a força dele. E a Bíblia diz que Gideão venceu aquela batalha com apenas 300 homens. Perceba que Deus escolheu o mais fraco. Porque Gideão não era um homem, um exímio lutador. Vai estudar a história de Gideão, você vai ver, não era exímio lutador. Mas Deus deu capacidade e deu força a ele. Às vezes, você pode olhar e dizer: pastor, não tenho forças. Mas porque você não tem forças, não é o fato de que você vai anular a força de Deus operar em sua vida. Você não pode anular isso. Você tem que deixar Deus te dar a verdadeira capacidade para vencer todos os problemas. Vai lá para Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Lembra quando José é chamado à sala do rei? E ele é chamado ali na sala do rei porque ninguém conseguiu, sábios, os homens que só viviam para isso, não conseguiu decifrar os enigmas. Ali o sonho do rei, ali o faraó, o rei do Egito, eles não conseguiram decifrar aquele sonho. Aí um homem agora fala: rapaz, eu lembrei,
E quando estava na prisão, um homem decifrou meus sonhos. Aí o rei falou, então chama ele para cá. A Bíblia diz que José se aprontou, foi até o rei, e a Bíblia diz que José decifrou todo o sonho do rei. Tudo que estava no coração do rei, o José lhe disse. Olha o versículo de número... É o capítulo 41, versículo 38. Diz assim, ó. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há... É o versículo 38, perdão, estou lendo 39. Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais, acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de quem, gente? Espírito de Deus. Pastor, por que José foi honrado? Por que José se tornou governador do Egito? Porque nele tinha um Espírito de Deus. Olha o segredo. José prosperou muito, a ponto até de poder ajudar a família dele, livrar a família dele da miséria. Como? Com o Espírito de Deus. Com o Espírito de Deus. Ele conseguiu se destacar, assim como o próprio Daniel se destacou, ele se destacou. Quem tem o Espírito de Deus se destaca. Quem tem o Espírito de Deus cresce. Quem tem o Espírito de Deus não precisa ter fama, não precisa ser uma autoridade. Mas se tem o Espírito de Deus, vai sempre se destacar. Todo mundo vai ver a glória de Deus. Quando tramarem alguma coisa como tramaram para a José, quando cavarem uma cova para jogar, sempre ele vai conseguir sair daquela cova e ter sucesso. Eu entendo que os inimigos de José ajudaram a José a chegar no trono. Perceba, os inimigos de José, os primeiros inimigos quem foram? Os irmãos. Eles ajudaram a José a chegar lá no trono. A mulher de Potifar ajudou a José a chegar no trono. Aqueles problemas que foram tramados só fez José crescer. Você lembra de Golias? Golias ajudou a Davi a chegar no trono, a se tornar famoso. Porque ele, ainda que ele não se tornou o rei, a princípio, logo quando derrotou Golias, mas ele ficou famoso. Todo mundo começou a ver a glória de Deus na vida do Davi. Mas por que viram a glória de Deus na vida do Davi? Porque nele existia o Espírito de quem? De Deus. 1 Samuel, vai lá. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16, versículo 13. Vai lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Olha aqui o 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha isso. O Espírito de Deus se apoderou de Davi. Davi se tornou forte, conhecido em todas as batalhas, porque o Espírito de Deus estava com ele. Sem o Espírito de Deus, Davi não iria conseguir sucesso. Muito pelo contrário, lembra de Saul? Quando perdeu o Espírito de Deus, perdeu o reino. Perdeu a vida financeira. Não foi um homem de poder, não foi um homem de sucesso. Era até um homem de sucesso enquanto tinha o Espírito de Deus. Perdeu o Espírito de Deus, já foi. Quando você perde o Espírito de Deus, meu irmão, já foi. Por isso você tem que a todo momento lutar e dizer: Espírito Santo, não sai de mim, continua dentro de mim. Continua na minha vida, me guiando, me orientando. É Deus se aliando na batalha com você, meu irmão. Quando o Espírito de Deus está com você, é Deus se aliando na batalha com você. Humanamente falando, Davi era para vencer Golias? Não, Davi não era lutador. Davi não era lutador. Ele matou uns animais, mas não era lutador. Até porque eu acredito que era normal. Os animais vinham e eles mataram. Exemplo, qual o maior inimigo da ovelha? O lobo. Eu acredito que era normal. Agora vinha um homem gigante,
e agora ele conseguir vencer com uma pedrinha? O que é aquilo senão o Espírito de Deus na guerra junto com o Davi? Lembra quando Josafá vai lá para a guerra? E o próprio Deus diz para Josafá e o povo que estava em uma consagração, porque os inimigos se levantaram, se aliaram para destruir aquele povo, o povo de Deus. Eles se reúnem, vão orar, vão falar com Deus, e o que é que o próprio Deus diz? Nessa peleja você não terá que pelejar. O que é que você entende com isso? O próprio Deus foi à frente para lutar por eles. Amigo, ainda que você não tenha essas forças, mas quando você clama o Espírito de Deus, o próprio Deus se encarrega de te ajudar e te livrar de todo problema. Você está vendo que você precisa ter esse Espírito? Você está vendo que você precisa se apegar a Ele? Você está vendo que você precisa se apegar a Deus? Segunda carta de Paulo aos Timóteo, vai lá, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu acho que eu já vou terminar por aqui. Olha o que aqui diz. Porque Deus não nos deu espírito de quê? De temor. Eu gosto da versão espírito de medo, pastor. Deus não nos deu espírito de medo, de desânimo, de temor. Deus não te deu espírito de medo, amigo. O espírito que Deus te deu foi de coragem. Repito, ainda que você não tenha as forças, mas quando você tem coragem, quando você usa o espírito de poder, porque foi esse espírito que Deus te deu, pode ter a certeza que você vence todos os problemas. Olha lá que o pastor colocou. Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pastor, estou com medo. O espírito que Deus te deu não é de medo. Olha lá. Pelo contrário, o espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. O espírito nos enche de poder. Você tem força. Você pode todas. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso todas as coisas nas minhas forças. Eu não posso todas as coisas porque eu sou tal, porque eu sou forte, porque eu já sei de tudo, porque eu sou sábio, porque eu já estudei, eu já fiz 4, 5, 6, 7, 8 faculdades. Já fiz vários cursos. Não. Eu posso todas as coisas porque Deus tem me fortalecido, porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque Deus me ungiu. Você vai poder todas as coisas porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Se levante o problema que se levantar, você vai conseguir vencer todos os problemas. Então, coloca isso no seu coração, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, não nos torna medrosos, não dá força. Ele nos dá coragem. O Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudente. Amigo, esse Espírito precisa realmente estar na sua vida o tempo todo. Quando esse Espírito está com você, o Espírito de Deus está aliado a você, pode se levantar qual for o problema, você não está nem aí. Diga, estou nem aí. Deus está do seu lado, creia nisso. Deus está cuidando de você. Continue firme. Continue firme naquilo que Deus já te deu. Continue firme na fé. Ainda que tudo se mostre contrário, fique firme. Se apegue ao que a Bíblia diz. Se apegue ao que você acabou de ouvir hoje. Ainda que tudo se mostre contra você, se apegue ao que você está ouvindo. Segunda-feira aqui comigo. Eu quero que você esteja aqui. E você vai ver, cada semana você vai ganhando força. Você vê que essa mensagem já te deu força para vencer os problemas. Já te deu força. Vamos orar agora. Você vai ver que a força só faz aumentar, aumentar, aumentar. Quando você vai para cima do problema, a força só faz aumentar. Quando você recua, não. Por quê? Porque Deus não se agrada. A Bíblia diz, o meu justo viverá da fé. Agora, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, eu não me agrado dos que recuam. Você está vendo?
Você vai para cima do problema, você ganha mais força, porque Deus se agrada de você. Porque Deus se agrada daqueles que vão para cima, daqueles que enfrentam problema, daqueles que enfrentam dificuldade. Agora, daqueles que recuam, daqueles que retrocedem, daqueles que se escondem. No momento mais difícil ele está escondido, Deus não se agrada, por isso ele vai perder a batalha. Então entenda isso. A Bíblia diz, e se te mostrares fraco, frouxo, mole, débil, no dia da tua angústia, quão pequena será a tua força. Olha isso. No dia da angústia você se mostra fraco, você se esconde, você será fraco. Você não vai ter força para vencer os problemas. Agora, quando no dia da tua angústia você se mostra forte, poderoso, aí sim, você será forte e poderoso. Amém?